A graça e a paz. Eu estou feliz de estar aqui. É um privilégio estar aqui. Muitos querem estar e não podem. Quantas vezes, principalmente na Páscoa, ouvimos falar da cruz de Cristo? Milhares de pregadores, milhares de mensagens ouvidas, pregadas, talvez não no templo, né, como o crente, né, você falou templo, gostaria de ouvir, mas através de YouTube, internet. E nós reparamos que todos falam da dor de Jesus, do chicote de Jesus. Todos falam que Jesus foi maltratado. Jesus foi como ovelha muda. E os soldados o maltrataram. Fala da dor de Jesus. Expressa uma dor de Jesus que Jesus sentiu. Tenta expressar a dor de Jesus. Mas a cruz é muito mais do que isso. Aquilo foi uma dor que Jesus passou por mim e por você. Na sua carne, no seu espírito. Falam tanto, mas não fala na essência daquilo que realmente Jesus o fez. Eles falam: Jesus morreu na cruz por você, pagou os seus pecados, verteu o sangue, e nós ouvimos muitas vezes essas pregações. Mas, quando Jesus, em antemão, antes no Getsemane, quando todos sabem que ele estava em agonia, porque Jesus sabia que passaria por aquilo. Jesus sabia tudo que o plano que Deus tinha para ele. E ele fala: passa-se de mim este cálice. Que cálice é esse? Havia um cálice. Havia esse cálice e agora que Jesus pediu para passar, passa-se de mim esse cálice da ira de Deus sobre a humanidade, do sofrimento que ele passaria pela humanidade. Não é sobre isso, mas nós temos que entender isso. Em Jeremias 25:15, não é esse texto que nós estaremos falando nessa noite. Jeremias 25:15 diz assim a palavra do Senhor, na versão NTLH. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está o copo de vinho, o cálice da minha ira. Pega este copo, faça com que bebam dele todos os povos os quais estão enviando a você. Quando beberem, temerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então pegue o copo da mão do Senhor e fiz que bebesse dele todos os povos, quais o Senhor havia mandado. A ira, o copo, o cálice da ira de Deus estava destinado para mim e para você, como condenação. Jesus bebeu aquele cálice e não deixou cair uma gota sequer. Para a redenção, para a justificação de todos que estavam em condenação.
Nós falamos muitas vezes aqui. Quem sou eu? Quem é você? Sem Cristo. Como vivemos sem Cristo em nossas vidas? Esta ira, essa condenação, está todo sobre a humanidade. Não tem volta a dar. Não tem outro caminho se não for por Cristo Jesus. Nós somos falhos, pecadores, miseráveis. É difícil ouvir isto. Eu sei que muitos, aqui não, mas muitos que ouvirão ali através do ecrã, através da internet. Houve muitas pregações. Que Cristo é vencedor, você vai vencer. Mas eu sei que eu vou vencer em Cristo Jesus. A minha vitória não está aqui. Jesus falou com grande propriedade, o meu reino não é deste lugar. Mas como um judeu, todos queriam colocar Jesus como um rei, como um salvador da pátria. E nós, como crente, também colocamos Jesus como o salvador de todas as coisas. É o bate-pronto, micro-ondas. Jesus é o self-service de todos os crentes. Eu quero o meu milagre. Eu quero a minha bênção. Quero a minha porta aberta. Por isso que muitas vezes não houve muitos pregadores a pregar sobre isso. A ira, o cálice de Deus. Quem sou eu? Antes da cruz de Cristo. Antes do cálice da ira de Deus e após a crucificação de Jesus e a ressurreição de Cristo, quem sou eu em Cristo Jesus? É isto que vamos falar. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 19. Você em casa, pare o seu vídeo, pause, lê todo esse versículo. Se for possível, vê o versículo, o capítulo 1, para que dê mais entendimento. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais dos espaços. O espírito que agora controla, desobedecem a Deus. De fato, todos éramos como ele. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus nos fez isto para mostrar a todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nós por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus.
Agora o verso 8, que todos conhecem, principalmente, família Milg aí, conhece? Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente, é um regalo, né? É um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos seus esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la. Pois foi Deus que nos fez que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu quero que vocês atentem no verso 11. Lembra que vocês, os não-judeus, eram chamados incircuncidados pelos judeus, e chama a si mesmo circuncidados, por prática da circuncisão. Lembra que vocês eram no passado, verso 12. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinha parte na sua aliança, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Verso 13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando-os, os judeus e os não-judeus, um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus e os não-judeus. Verso 15. Ele acabou com a lei. Verso 15. Ele acabou com a lei. Não sou eu que estou falando. Bíblia. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo, unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Verso 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, ele uniu um só corpo e nos levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos boa notícia da paz. Tanto a você e os não judeus, que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto dele. Já tinham aliança, já tinham promessa. Mas aqueles que eram não judeus não tinham promessa. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Olha o privilégio. Portanto, vocês, os não judeus, está falando de nós, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, são membros da família de Deus. Só a leitura nos mostra. Aqueles que não tinham promessa de Deus, não tinham aliança com Deus, e eram judeus, estavam longe de Deus. Não tinha esperança. Não havia saída. O destino era a ira de Deus, era a condenação de Deus. Já não tinha volta a dar. Já não tinha. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha. Não era um plano B, né, Gil? Era um plano pensado por Deus. Porque desde o princípio
de Gênesis, Apocalipse, a graça se manifesta através de Deus, a sua misericórdia, através de Deus, para com todos. Para com todos, Ele não exclui ninguém. Ele não exclui nenhuma nacionalidade. Ele não exclui por cor, por nada. Deus ama a todos. Ele dá o privilégio a todos. A cruz é a virada, é o marco, é o divisor de água. É o divisor de água de qualquer um de nós que não temos a promessa de Abraão sobre a vida dos hebreus. Quem não tem essa promessa? Estavam separados de Deus. Não tinha a presença de Deus, não tinha o privilégio de estar com Deus, não tinha remissão dos nossos pecados. Éramos pecadores na ira de Deus. Deus olhava para mim, Deus olhava para você, Deus olhava para você e via pecado, só pecado, pecado, pecado e pecado. Deus não conseguia olhar para mim e para você, para qualquer um não judeu, porque havia só pecado. Porque quem faz a lente dos olhos de Deus, da graça, do amor, da misericórdia, é o sangue de Jesus. Em Gênesis, olha aqui em Gênesis, não vou ler, mas você em casa vai ler em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 27, a criação era perfeita, em harmonia. Deus pairava, Deus falava com o ser humano, porque não havia pecado de separação, não havia nada que separava, não havia nada que abanasse a qualquer coisa, não havia pecado. Era perfeição no Éden. Todos nós sabemos disso. Mas só que em Gênesis capítulo 3, do verso 6 ao 7, há uma queda. Está ali a árvore, exposta. Deus dá a escolha. Deus não fez você como marionete, Deus não fez você como um robô, Deus não fez você como um adorador artificial. Deus fez um adorador autêntico. Ou você adora, ou você serve, ou não serve. Deus não te obriga a nada. Mas sempre a conta chega no final. A uma altura, pagaremos esta conta no grande tribunal da ira de Deus. Aqueles que vivem sem Deus. Esta harmonia, a queda em Romanos capítulo 5, verso 12, para que possa abrir o nosso entendimento. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Romanos capítulo 5, verso 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Nós conhecemos lá no jardim, você sabe, quando fala homem, está falando do casal. Quando fala homem, está falando dos dois. Porque as culpas não são lançadas, ele foi lançado para a mulher para a serpente, né? Mas aqui é o homem, ele peca, e o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe o castigo de morte. Para quem? Para mim e para você. Com resultado, a morte espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas Deus é tão bom, a sua misericórdia, a sua graça se manifesta aí, Gil. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, vou ler aqui. Fala, da semente da mulher, aquele que esmagará, quem? A cabeça da serpente. Uma referência de Cristo, Jesus. A sua graça já se manifesta. Nascerá da mulher aquele que aí vai voltar, religar, buscar aqueles que estão perdidos. Aqueles que estavam na ira de Deus, aqueles que estavam separados de Deus, porque aquele casal agora tem a queda, sai do Éden, separa de Deus, mas Deus já tinha. Lá em Gênesis ele já nos mostra
em 3,15, que nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente, que levou a Eva a pecar, né? Mas Deus, temos que entender o contexto. Vocês entraram comigo em Efésios, em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Deus chama Abraão, lá no Ur dos Caldeus, e faz uma promessa. Porque Deus tinha que escolher um povo. Deus tinha que chamar um povo, porque nasceria dele o Messias. O Messias não poderia nascer de um povo todo cheio de pecado, cheio de dogmas, cheio de ídolos. Deus tinha que separar este povo. Deus tinha que chamar este povo para ele. Então ele faz a promessa a esse homem. E este homem agora, ele faz a promessa em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 17 e 18, ele faz um pacto de aliança com Abraão. Abraão sai do meio da sua parentela e ouve Deus, tem fé em Deus e percorre a sua trajetória com Deus, ele começa a andar com Deus, mas Deus precisa de um pacto. Deus tem que fazer uma aliança com o homem. Senão não vale, porque o homem ele mente, o homem ele trapaceia, o homem, a sua maldade está na sua carne, na sua essência. O homem pode falhar, quem pode fazer um pacto com Deus, porque o homem falha? Nem o melhor sumo sacerdote das casas lá de Israel conseguiu cumprir os 613 preceitos, não tem capacidade, o homem não tem capacidade de cumprir leis. Imagina um pacto com Deus. Então, em Gênesis 15, a partir do verso 17, Deus fala para ele, pega os animais, ele começa a corta aqui, corta aqui, e coloca em bandas. E ali, à noite, vem os corvos, ele abana, e chega a noite. E as trevas vêm sobre Abraão. E Deus adormece Abraão. E Deus desce com fogo. Deus passa no meio, consome aquela aliança, porque só Deus pode fazer aliança que é válida. Porque nós não temos capacidade nessa aliança, não temos essa capacidade de negociar com Deus, falar com Deus assim, fazer essa aliança de sangue com Deus. Porque não temos essa capacidade, somos falhos. Sem Cristo, somos falhos. Então, em Gênesis, ele faz essa aliança. Se estende em Gênesis, se estende a Isaac e Jacó. Ele faz essas promessas. Isaac e Jacó. Em Gênesis 26, verso 3 e 5, se estende a Jacó. Em Gênesis 28, 13 e 15, essa referência para que você veja, estude, entenda que houve um pacto, um povo escolhido, um povo separado, um povo dele, um povo de Deus, que estava unido com Deus, na sua promessa, na sua aliança. Mas nós somos gentios. Não havia esperança para nós, Gil, não havia mais esperança para nós. O que é a promessa para os judeus e a condenação para os ímpios? Romanos 11, 26, 27. Romanos 11, 26, 27. Havia uma promessa para os judeus e a condenação para nós. E assim todos os povos de Israel, Romanos 11, 26, 27. E assim que todo o povo de Israel será salvo. Bíblia, não sou eu. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião, tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó, e eu, Senhor, farei aliança com eles, como tirar todos os seus pecados. Para ficar mais claro, a promessa sobre os judeus. Deus faz essas promessas específicas ao povo hebreu. Deuteronômio 7, versículo 7, versos 6 e 8. Pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus,
entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês para serem semente dele. Falando da promessa do povo escolhido, o Senhor Deus os amou e escolheu, porque vocês são numerosos do que os outros povos. De fato, vocês não são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor amou e com a força livrou do poder de Faraó, do rei do Egito, quando vocês eram escravos. E fez isso para cumprir o juramento que foi feito no seu antepassado. Eles são escolhidos, são um povo de promessa. E que nos resta a nós? Condenação, ira, separação, inimizade com Deus. Não perca seu raciocínio, nós estamos falando de Efésios. Efésios está falando sobre isso. Vocês antigamente andavam conforme o seu corpo, sua condenação, fazia o que queria, mas Deus faz uma promessa e cumpre. Romanos 1, verso 18, fala sobre a ira de Deus sendo revelada contra toda impiedade e injustiça. Do céu de Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixa que o outro conheça a verdade a respeito de Deus. Se a pessoa começa a entender, as pessoas ainda tiram você da presença de Deus, leva você a fazer barganha com Deus. Aqueles que rejeitam a graça e a verdade de Deus está sobre condenação. João 3,18. Aquele que crer no Filho não será julgado. Aquele que crê em Jesus não será julgado. Mas que não crê será julgado porque não crê no Filho de Deus. Então diz que vai ter um julgamento para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Das suas ações, das suas práticas, do seu eu, mas aquele que estão escondido debaixo do sangue de Cristo Jesus não será julgado. Não há condenação, como diz Romanos capítulo 8. Há uma necessidade de redenção, porque não havia solução. Tem que ter uma necessidade de redenção, porque não tinha escapatória para os não-judeus, o ímpio, que somos nós, porque a promessa estava para eles. Efésios, a gente já leu, o plano de Deus inclui tanta salvação a Israel, inclui para mim que eu sou gentil, o gentil. Efésios 2, 11 e 13. Lembram que vocês, os não-judeus, eram chamados incircuncidados pelos não-judeus? Não lembra quando Davi chegou e falou lá para Golias, o incircunciso? Ele era um povo que não pertencia aos eleitos de Deus. Estava desafiando Deus. Lembra que vocês eram no passado? Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo. Efésios 2:11. Não tinha parte dessa aliança, porque a aliança é para aqueles que eram judeus. A gente já viu aqui. Mas eram baseados nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança, sem Deus. Mas agora, unidos em Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Efésios 12. Sem Cristo, os gentios estavam separados de Deus. Efésios 12, que é a mesma. Nós estamos separados. Sem Cristo não haveria reconciliação com Deus. Sem Cristo não havia hipótese de reconciliação. Não tinha outro meio. Verso 13. Mas agora unidos em Cristo Jesus,
Efésios 2, 13. Mas agora, unidos em Cristo Jesus, vocês estavam longe de Deus. Foram trazidos. Vemos há bocadinho. Não havia reconciliação. Foi Jesus que nos reconciliou. A perda lá no Éden. Sem Cristo, eu e você não teríamos promessa da vida eterna. Não havia hipótese de vida eterna. Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz que porque o salário do pecado é a morte. Não havia vida eterna para mim e para você. Estamos condenados. Sem Cristo não haveria união entre os judeus e os gentios. Não havia essa união. Gil, não poderia haver essa união sem Cristo. Efésios 2,14. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tomando os judeus e os não-judeus, um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus e os não-judeus. E o que isso nos fala? Que aquela promessa que foi feita a Abraão, que não foi Abraão que fez aliança, foi o próprio Deus que desceu como fogo e consumiu todo o sacrifício. Foi Deus que fez essa aliança. Ele nos une num só povo, nos enxerta através de Cristo. Efésios 4, 17 e 18. Portanto, em nome do Senhor eu te digo, insisto no seguinte: não vivam mais como um pagão, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte com Deus, está em condenação. Mas a graça estendia aos gentios. Pela cruz, os gentios é trazido. Efésios 3,6. Pela cruz, o gentio é trazido pela família de Deus, tornando um cordeiro da promessa. Efésios 3,6, nós estamos fazendo parte dessa promessa. Você já não tem a condenação, você já não é um gentio excluído, você não é um gentio mais que precisa, você tem acesso a esse Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através de Cristo, porque você entendeu a cruz. Você não paralisou antes da cruz, porque sem evangelho é o quê? Judaísmo. E se entranha na igreja, em Cristo Jesus, o judaísmo é miscelância, ele mistura tudo, o crente depois da cruz, ele mistura a lei com graça e faz tudo, e vai tudo a eito. Não é isso. Judeu é julgado pelas suas leis, estabelecida pela sua promessa. Nós somos julgados por Cristo Jesus, justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Não há condenação. As duas alianças de Abraão e Cristo. Existem duas. Gálatas 3:29. E já vocês pertencem a Cristo? Gálatas 3:29. E já vocês pertencem a Cristo? Então, são descendentes. Olha Gálatas falando para mim e para você, está fechando o círculo para que você entenda. Gálatas 3:29, ele diz, e já que vocês pertencem a Cristo agora, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Agora eu faço parte da promessa, daquilo que Deus desceu com Abraão. Não posso esquecer que existe. Então fazemos parte. A humanidade precisa de perdão. Romanos 3:23. Sabe por quê? Romanos 3:23. Isso eu lembro minha sobrinha falava isso, né? A Carla, ela falava, ela tinha esse versículo na cabeça. Pois todos pecaram
Todos pecaram. Todos pecaram. Estão destituídos da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Não há coisa boa em mim. Não há coisa boa em mim se não for Cristo. Se não for o Espírito de Deus em mim, não há coisa boa em mim. É só maldade, é só ira. Carne, isto aqui, essa carne, é frágil. Quando estiver nesse tabernáculo chamado carne, nós temos que ter uma vigilância. A humanidade sem graça da misericórdia de Deus. O que acontece? Efésios 2, 4 e 5 nós lemos. A humanidade sem justificação e paz de Deus. Romanos 5, 1. Olha Romanos 5, a humanidade sem justificação e a paz de Deus. Romanos, justificado pois, mediante a fé. Justificado por Cristo, pois, mediante a fé. Não é porque eu faço, eu tenho que crer. Ah, mas eu oro mais. Eu leio mais, eu venho todo dia na igreja. Eu faço 21 dias de jejum de Daniel. Eu faço a novena de 9 dias de separação. Não adianta. Só o sangue que me aproxima de Deus. É aqui, é versículo nos mostrando isso. Não é para estar junto com Deus, separar para Deus, falar com Deus é mal? Não. Quem dera nós podemos fazer 21 dias separados com Deus. Amém. Mortificando a carne. É só isso. Mortificando esta carne. Né? Porque diz a palavra, não está aqui, mas diz a palavra que ao derredor está o leão bradando, querendo nos tragar. E ao redor estão os anjos acampados de Deus. E no meio, no centro, como que está? Eu. O que vai proteger de mim mesmo? Fé, fortalecimento, mortificar, acabar com a carne. Humanidade sem vida eterna. O que nos resta sem Cristo? O que nos resta sem Cristo? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo naquele que nele crê, mas tenha. E se eu não crer? Se eu venho só fazer barganha com Deus, visitar. Eu chego na igreja só para esperar a hora do jantar. Foi dito aqui hoje? E falou bem. Porque não crê, não tem convicção. Estamos passando hora, achando que são 2 ou 3, 4, 5. Quando tiver 2, 3, 4, falando no meu nome, ali estarei. A humanidade sem transformação e uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, as coisas passadas já se passaram. Eis que faço tudo novo. Eu estava aqui em condenação, eu estava aqui condenado com a ira de Deus. Chegaria no final, né? Chegaria no final, tem que enfrentar o trono, Deus, o juiz, eu tenho que enfrentar ele, mas eu estou aqui agora. Sou nova criatura em Cristo Jesus. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aliança de Abraão e aliança de Cristo é que nós estamos. Aliança de Abraão, você que está aí do outro lado do ecrã, aliança de Abraão é para os judeus. Não é miscelânea, não é misturar. Aliança de Abraão, viver nas promessas de Abraão, viver na lei, é para os judeus, que está no judaísmo. Eu sou de Cristo Jesus, sou da igreja, unido com Ele, pertenço sim, um povo, mas eu estou em Cristo. Eu estou na aliança de Cristo Jesus. A promessa da desobediência. Cristo
como herdeiro final. Gálatas 3,16. Aliança da lei e aliança da graça. Lembra que nós estamos falando de Efésios, que era um povo que estava fora, um povo que Deus viu e um povo que Deus incluiu em Cristo Jesus, unindo com os judeus com a sua promessa. Gálatas 3, 16, 17 e 18. E te digo isto, o que é a lei? Que vendo 430 anos depois, não invalida da aliança anterior, que é confirmada por Deus? Não invalida. De maneira que vem abolir a promessa? Pois se a herança provém da lei, não decorre da promessa, mas foi a promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, para Abraão. Mas tem uma superior promessa. Tem uma outra aliança superior. Ela mostra, a lei foi para mostrar o pecado, o que é certo e o que é errado. É condenação, eles têm que cumprir. Mas agora vem uma superior promessa eterna. Hebreus 8,6. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério de tanto mais excelente, quanto mediador de superior aliança, instituída em base de superiores promessas. Imagina as promessas que Deus nos dá, superior promessa. Aquela foi boa, sim, cumpriu até Cristo. Jesus falou, está feito, está consumado, eu cumpri essa lei. Agora vocês vão viver em cima dessa lei. A igreja de Cristo num só corpo, num só espírito, cabeça é Cristo. Cristo é superior promessa. Cristo foi o cordeiro que foi feito, porque os judeus têm que todo ano fazer o dia da expiação, o pecado anual, tem que ir lá ao templo sacrificar, e o sacerdote tem que matar e entrar no Santo dos Santos, lá no propiciatório, espiar, e vinha falar com o povo, olha, um ano de paz, de favor de Deus. E agora Jesus é o cordeiro. Jesus é a oferta, ele entra como um cordeiro, morre. Jesus é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote definitivo, já não há mais expiação do pecado, agora é em Cristo Jesus. Superior promessa. Olha o privilégio que temos, está em Cristo Jesus. A fé é baseada em participar das promessas, a fé como base para participar das promessas, assim, estava lendo mal. A fé é com base para participar dessas promessas. Romanos 4,16. Por essa razão a promessa vem pela fé. Por essa razão, Romanos 4,16, essa razão, a promessa vem por fé, para que seja de acordo com a graça, que seja garantida por toda a descendência de Abraão, não somente por aqueles que são da lei, mas também aquele que tem fé em Abraão e no Pai de todos nós. Estamos enxertados num só povo. A inimizade dos gentios e dos não-judeus se une, se funde em Cristo Jesus. Nós estamos participantes dessas promessas. As bênçãos, as nações através de Cristo. Gálatas 3,8. Ora, as Escrituras provêm de Deus. Justificaria os gentios pela fé? Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. A graça já vem lá de longe. E te serão abençoadas todas as nações. Nós estamos em bênçãos em Cristo Jesus. Todas as nações estamos enxertados em cordeiro em Cristo Jesus. E qual é o significado da cruz? 1 Coríntios nos fala, 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, fazemos parte dessa promessa, é poder de Deus sobre a minha vida, justificado, rendido em Cristo Jesus. Cristo, lá naquela cruz, o que ele fez? Ele fez uma substituição, ele é meu substituto. Aquela cruz, os pecados, a ira, a maldição,
era sobre a minha vida, sobre a humanidade. Jesus, ele é o nosso substituto. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado algum, quem? Jesus, ele nos fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Tenho o privilégio de entrar como justo diante de Deus. Eu tenho o privilégio, ele fez justiça diante de Deus, aquele que não tinha pecado, aquele que não fez pecado algum. Ele paga esse preço pelo meu pecado. E eu tenho o privilégio de ser justificado por ele e tenho o privilégio de entrar na presença de Deus, o qual havia diante de mim a inimizade, havia diante de mim o pecado, a imoral, mas através das lentes da graça eu tenho acesso à presença de Deus. A cruz como ato de reconciliação. Colossenses capítulo 1, 19 e 20. Lembra? Nós estamos falando de Efésios, entendendo Efésios através da Bíblia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, o que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliação. Ele me reconcilia. Aquele pacto que foi lá na perfeição do Éden, ele me reconcilia com Deus. Agora eu estou diante de Deus. A cruz nos traz perdão dos pecados. Efésios 1, 7. Nele temos redenção pelo sangue e remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Só Jesus pode fazer isso, remir os meus pecados. Quanto os judeus têm que aspergir lá sobre o propiciatório sangue todos os anos, eu estou livre em Cristo Jesus. Não preciso me sacrificar mais para obter a presença de Deus em minha vida. Eu não preciso fazer sacrifícios. Vou pagar o preço agora para me sacrificar. Jesus o fez, ele nos reconcilia, ele tem a presença de Deus e nós ainda damos volta, ainda andamos com a cruz de Cristo, ainda queremos chegar lá no Gólgota, ainda querendo, mas já está reconciliado. Justificação pela fé. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz por meio de quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz, ele nos justifica. Já não há um tribunal feito para mim. Não, agora tem um tribunal e Deus vai abrir um livro e vai ver todas as minhas falhas, os meus pecados, mas não foi Deus que jogou no mar do esquecimento, não foi Jesus que pagou, levou os meus pecados na cruz do Calvário. Ah, mas eu aceitei Jesus e ele fez, foi no dia do batismo, mas depois eu comecei a falhar. Pede perdão a Deus. Filhinhos, não peques. Mas se você pecar, tem um fiel advogado, Cristo Jesus. Porque há um que fica condenando, ainda mais o crente fica, e vai, olha com Deus, e Deus vai te pegar, Deus vai te pegar na curva, está ali o cão, o Doberman para te pegar, e você fica com medo, se esconde, é igual Adão, quando sai da presença de Deus, se esconde, porque fica com medo, e se afasta de Deus, e Deus fala, filho, não vai, não faz como filho pródigo, filho. Você fazia parte dessa promessa, você estava comigo, mas você fala assim, não, agora eu quero viver minha vida. E o que aquele jovem sofre? Ele sofre, ele gasta o dinheirinho dele e começa a sofrer, vai andar nas pocilgas, vai andar com porcos. E para os judeus, os porcos, então, é terrível. E tem que voltar. E o que o pai faz? O pai está de braços abertos. Os crentes, a igreja, a instituição fica assim, filho, você agora tem que pagar o preço. Filho, você vai sentar aqui, não pode fazer bico, não pode ficar assim, como criança mimada. Pede perdão para Deus.
reconcilia com Deus. É Ele que nos remide, é Ele que nos justifica, é Ele que nos se aproxima, Ele que faz a reconciliação. Sim, nós estamos aqui em meio. O que é a instituição igreja? A instituição igreja é levar a palavra. A instituição igreja é falar da palavra, das boas novas que Cristo nos ensina. Não é negociar com Deus, não é fazer barganha com Deus. Nós estamos cansados de falar isso aqui. Não é fazer negociata com Deus. É levar o puro e verdadeiro evangelho. Nós estamos falando aqui só de Bíblia. Adoção como filhos de Deus. Olha aí, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Não sou eu, é Bíblia. Pare, pause o seu vídeo, lê aí a Bíblia, Gálatas. Eu estou na versão aqui, NTLH. Mas vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele nasceu de mulher, através do Espírito de Deus, veio sobre a lei, ele está aqui, a cruz está aqui, Jesus está aqui, ele veio sobre a lei, porque o que aconteceu? Você ouviu aqui, Deus separou um povo, Deus fez uma lei, Deus cercou esse povo, porque esse povo, e Jesus veio nesse povo, ele precisava vir nesse povo separado, com regras, mostrando o que é mal e o que não é mal. Cristo estava ali, nasceu sobre a lei, ele era judeu, ele tinha que viver como judeu, pertencer como judeu. Muitas falas de Jesus em Mateus, nos evangelhos, ele está falando para os judeus, ele não está falando para a igreja ainda. Ele está falando como judeu. Nós temos que entender depois da cruz, ele está falando para os judeus, ele está vivendo como judeu, ele não pode falar, então ver esse agora falando de qualquer coisa aí fora que foi dado para Moisés no Monte Sinai. Não pode. Jesus tem que cumprir. Então, em Gálatas 4, estava debaixo da lei. Então, vamos lá. Gálatas 4, verso 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, para remir aos que estavam debaixo da lei, ao fim que recebesse a adoção dos filhos. Libertação do poder do pecado. Quem pode só tirar pecados? Só Jesus. Não o alto meio. Romanos 6, verso 6. Sabendo isso, foi crucificado com ele os nosso velho homem. Com ele foi crucificado nosso velho... Mas eu não era nascido naquele tempo. Mas Deus já sabia. Desde a fundação do mundo, Ele nos conhece. Desde a fundação do mundo, Ele sabe quem eu sou. Recebemos adoção de filhos. Então vamos para o Romanos 6. Sabendo isso, que foi crucificado com eles nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos mais como escravo do pecado. Então, o que domina a minha vida não é o pecado, é Cristo. Agora sim, agora eu posso ter João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou esse Filho por mim. E se eu crer nele, eu tenho vida eterna. Eu já não estou mais em condenação. Olha o privilégio de estar em Cristo Jesus. E para paz com Deus e com os outros. Efésios 14, 16, porque Ele nos traz paz, em qual ambos faz um só povo, uma só união, um só corpo em Cristo Jesus. E nos traz o quê? Uma nova identidade. Eu vou adiantar porque as horas já estão passadas. Quem tem horas aí? Justificado por fé, Romanos 5:1, capacitado pelo Espírito Santo, herança espiritual, mas herança espiritual não, eu tenho uma herança espiritual agora eu sou forte, tenho poder, como filhos de Deus temos o direito da herança eterna. Que herança é essa? Somos filhos de Deus, Romanos 8:17, somos seus filhos, por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Também recebemos com Cristo aquilo que Deus
tem guardado para Ele, que tornamos parte do seu sofrimento. Também tornaremos parte da sua glória. A nossa esperança está na glória futura. Aqui tudo vai perecer. Ah, não, eu quero ficar rico. Ele falou que eu tenho todo o poder espiritual, agora eu posso gritar forte que eu abala o mundo espiritual, não abala nada. Se eu não tiver Cristo, não abala ninguém. Não fazer uma oração forte para eu encostar Deus na parede. Você encosta uma aranha, mas Deus você não encosta. A conquista do homem na cruz. Vou adiantar, Romanos 8, 37. E todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Temos a vitória completa. Vitória sobre o pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos 6, 14, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados por lei, mas sim por graça. Agora vocês não são mais controlados por nada, que te acusa, que te condena. Agora você é livre em Cristo Jesus. Vida eterna, autoridade espiritual, tem acesso à presença de Deus. O véu se rasgou. Agora temos livre acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 10 ao 22. Você lê em casa, não vou ler. Por isso, meu irmão, por causa da morte de Jesus Cristo, nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo, que era só o sumo sacerdote na lei poderia entrar. Só aqueles que tinham da linhagem sacerdotal poderia entrar ali, o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus, falar com Deus. Deus descia sobre a sua Shekinah, sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança. Ali Deus falava e falava com o povo. Agora você tem livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Já que simbolizou aqui a cruz muda tudo. Aqui está aqui a cruz. A cruz aqui simbolizou tudo. O divisor de água de um povo que estava separado, sem Cristo, sem ninguém, em condenação, mas tinha um povo escolhido, separado, eles estavam em garantias, tinha garantias. Só que através de Cristo Jesus, eu tenho superior promessa em Cristo Jesus. Isto é a cruz de Cristo. Isso que Deus nos promete através de Cristo. Vamos pôr em pé em nome de Jesus.